Então, eu falo sempre o seguinte, que até chegar no diagnóstico, eu andei muito para poder conseguir esse diagnóstico, porque é uma doença recente, apesar de ter relatos de começo do estudo dela foi em 1875, mas o aprofundamento dela foi na década de 70, final de 70, início de 80. Então, é uma doença assim que ela é recente, essa questão do diagnóstico, do olhar, e ainda assim, né? Tem muita mulher que tem a queixa de cólica, principalmente cólica, aquela cólica muito insuportável, uma cólica disfuncional que a gente fala, que a mulher não consegue trabalhar, por exemplo, não consegue exercer as atividades básicas dela, e aí é considerado normal, né? Que é uma TPM, eles consideram, às vezes, os profissionais de saúde, que é uma TPM mais exacerbada, e acabam não fazendo essa investigação. E a gente hoje abordou esse tema maravilhoso e a gente trouxe a Júnia da Fagron e a doutora Vanessa Costa, que é especialista na saúde da mulher, para a gente falar sobre esse tema, que é um tema super legal, que está atingindo uma parte grande da população, né? Igual eu falei, 15% das mulheres de 15 a 40 anos hoje em dia é diagnosticado com endometriose. Às vezes tão severo, né, a endometriose profunda, a ponto de ter internação, né? Então, eu queria que a doutora Vanessa falasse um pouquinho dos sintomas que acontece quando a mulher está... Como que ela percebe o corpo dela, que ela vira e fala assim, olha, não está normal essa cólica, não está normal o meu corpo. Então, Patrícia, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de poder falar desse tema. Prazer. Adoro esse tema, é até uma questão pessoal minha mesmo, um estudo que eu faço já há muito tempo a respeito disso, e justamente pelo fato da dificuldade de diagnóstico, é que eu estudo tanto e gosto muito de falar a respeito disso, para ajudar as mulheres, e aí eu sei que tem muita Nutri aqui, ajudar essas mulheres a conseguirem ter o auxílio. Já aconteceu de eu levantar a hipótese da paciente estar com endometriose, e aí ela vai fazer a investigação que até então não tinha sido feita, e realmente ela estava com endometriose, né? A gente fica assim, quando está levantando a hipótese, torcendo para não ser não, para a gente estar errado, mas, enfim. E aí, os sintomas da endometriose, primeiro deles é essa cólica intensa e disfuncional. Então, a paciente sente muita cólica no período menstrual, e tem casos de pacientes, por exemplo, que fazem até vômito de dor por causa da menstruação, e na realidade, assim, não é exatamente por causa da menstruação, é por causa dessa endometriose, e a justificativa disso, por quê? A endometriose é uma doença inflamatória. E geralmente, o que que acontece? É importante a gente explicar isso para que a gente entenda como é que é a fisiopatologia da doença, para entender esses sintomas. A gente tem a agregação de focos de endométrio fora do útero. Então, ele pode estar ali no peritônio, espalhado ali no peritônio. E aí, como você disse, a gente tem estágios de endometriose, a gente tem de 1, o estágio 1 até o 4, que é o 4 é a endometriose mais profunda, né? Que já está cometendo órgãos, já está criando fibrose, está alterando ali. A gente começa a ter, por exemplo, aderências, e aí alterar as funções dos órgãos. Então, a gente tem aí a aderência desses focos de endométrio fora do útero. E aí o que acontece? Toda vez que a mulher vai menstruar, esses focos, eles sangram também. Então, eles vão causar essa dor. Só que junto com isso tudo, eu tenho a reação inflamatória em cascata. A mulher que tem na sua genética a tendência a desenvolver endometriose, ela já tem uma tendência maior de ser uma mulher inflamada. Então, ela tem alterações nas produções das citocinas inflamatórias.
ela tem dificuldades imunológicas. E aí, isso que essas dificuldades imunológicas, elas vão alterar ali é, o combate dessa agregação. Porque é natural a gente ter um refluxo menstrual durante a menstruação. Então, a menstruação, ela desce, mas um pouco de sangue vai voltar para dentro do útero. E esse sangue, às vezes, vai refluir, porque ele vai passar ali nas trompas. Só que uma mulher que não tem tendência à endometriose, quando esse sangue passa para as trompas e cai no peritônio, essa mulher tem um sistema imunológico funcionando legal, que consegue fazer o combate à fagostose ali daqueles pedacinhos de endométrio, está tudo resolvido. Na mulher que tem a tendência à endometriose, ela não consegue fazer isso. E aí gera essa reação inflamatória que vai gerar essa dor. Então, essa dor de cólica exacerbada é justamente porque eu estou ali tendo os focos de endométrio, entre aspas, sangrando ali, criando essa resposta inflamatória. E a mulher que tem endometriose, ela também vai ter mais dor pélvica. E não necessariamente só durante a menstruação. Então, às vezes, ela tem o abdômen mais dolorido. A mulher que tem endometriose, a gente fala que ela tem uma barriguinha que é difícil de acabar. Que é aquela Porque dá uma barriguinha. resistência insulínica, né? Sim, mas ela cria ali também uma resposta inflamatória naquela região. Então fica aquele abdômen mais distendido, um pouquinho mais inchado. Então, que gera essa dor pélvica. A mulher que tem endometriose, ela tem muitas das vezes dor na relação sexual. Por quê? Porque pode ter focos de endométrio atrás da cavidade do canal vaginal, que pode trazer essa dor. Essa mulher, ela pode também ter alterações intestinais. É muito característico mulheres que têm endometriose ter a síndrome do colo irritável associada. Porque a mulher que tem endometriose, ela tem uma alteração da sua microbiota intestinal natural. A Luciana está falando que ela tem uma paciente assim. Que ela fica mais inchada. Pois é. Fica mais. Então, pois é. Então, isso tudo é natural. Outra coisa, ela sente dor para evacuar. Ela tem dificuldade de engravidar. Então, tudo isso são sintomas. Eu observo assim também, assim que a gente tem relato de casos de consultório, que muitas vezes a mulher negligencia isso no corpo dela e ela só vai dar valor a isso na época que ela vai tentar engravidar e não consegue. Isso é Sim. recorrente? Isso acontece sim, mas às vezes não é que ela negligencia, Patrícia. Às vezes, até o profissional que está acompanhando ela, ele não consegue ter essa visão mais ampliada e demora muito para fazer esse diagnóstico. Aí, quando ela quer engravidar, ela vai buscar, então, ajuda, porque está tentando engravidar e está demorando muito, aí ela vai investigar mais, aí ela faz o diagnóstico, entendeu? Eu vou te falar do meu caso especificamente. E aí era uma coisa que eu ia falar, né? Dor ao urinar. Os focos da minha endometriose, eles ficavam mais na bexiga. Então, não aparecia muito no ultrassom normal endovaginal. Aí, o que que acontece? Eu comecei a sentir dor para urinar. Durante o ciclo, não era especificamente na menstruação. Eu sentia dor para urinar, procurava o ginecologista, ele me tratava como infecção urinária. A doutora Luciana acabou de falar aqui que o profissional falou que ela tinha frescura e que ela fez um detox alimentar, parece, e detox hepático, e que deu uma melhora para ela. Sim, eu vou explicar um pouquinho a respeito disso. Por que que melhora? Né? Então, por exemplo, eu fiquei um tempão para poder conseguir fazer o diagnóstico, e inclusive quem fez o diagnóstico foi um clínico, nem foi o ginecologista. Mas isso levou tipo uns 2, 3 anos e eu tomando antibiótico com recorrência. Nossa. E aí, o que que acontece? A gente já sabe que a mulher que tem endometriose, ela tem alteração da microbiota intestinal, ela tem mais presença de fragmento microbiano no peritônio, causando resposta inflamatória, e aí você entra com um antibiótico direto, porque está tratando infecção urinária.
Você vai Piorar alterar ainda mais mais. ainda essa microbiota intestinal, vai fazer uma avacalhação total e eu estou potencializando aí a inflamação e o aumento dessa endometriose. A doutora Débora falou que tem uma paciente com infertilidade e com endometriose. 4, com aderência e fibrose no reto, diminuindo a luz do intestino. Aí, nesse caso, é até cirúrgico, né? Sim. Com uma constipação e ela não tinha noção que era devido à endometriose. Pois é. Então, aí a gente tem que entrar com as estratégias de tratamento, por quê? Quando a gente faz essas estratégias de tratamento, e daqui a pouco eu vou até falar de alguns suplementos que a Fagron tem, que são ótimos para isso, porque estão vinculados. Quando a gente entra com essa estratégia de tratamento nutricional, a gente diminui a resposta inflamatória. A gente consegue, com a diminuição da resposta inflamatória, a gente vai diminuir a expressão da aromatase. A aromatase é aquela que aumenta o estradiol. Então, a endometriose ela é uma doença estrogênio dependente. Então, ela vai aumentar com a presença excessiva de estrogênio. Então, a gente tem que reduzir a expressão da aromatase, que é essa enzima que faz essa conversão. Se a gente não fizer essa diminuição, a gente não tem uma produção adequada de estrogênio. E a mulher que tem endometriose, ela tem essa produção aumentada. E é um ciclo vicioso, porque você aumenta a resposta inflamatória, aumenta a expressão da aromatase, aumenta o estradiol. O estradiol aumenta os focos de endometriose, aumenta a resposta inflamatória, aumenta mais a aromatase e aumenta de novo o estradiol. Então, a gente precisa fazer essa barreira. Então, para essa paciente que ela está com aderência e ela está com a luz intestinal comprometida, isso é um caso cirúrgico? Mas eu diria, na minha experiência, quando eu faço os tratamentos das meninas lá no meu consultório, que a gente precisa primeiro desinflamar essa mocinha para depois ela ir para a cirurgia. Por quê? Porque a resposta cirúrgica vai ser muito melhor. E outra coisa, o risco cirúrgico vai ser menor. Por quê? Tem um médico do Hospital das Clínicas, a gente sempre troca figurinha a respeito de endometriose, ele estuda muito endometriose, ele faz muitas cirurgias de endometriose, ele fala assim, operar uma mulher com endometriose é uma caixinha de surpresa. Porque às vezes você entra achando que o foco é pequeno, quando chega lá o foco é muito grande. E aí o que acontece? Vai fazer a cirurgia e aí pode ter intercorrências. Ele até me contou um caso de uma mulher que entrou para fazer para o bloco cirúrgico. O diagnóstico, a princípio, era uma perfuração intestinal. Quando eles abriram, era endometriose. Ela estava com endometriose no peritônio todo. A cirurgia foi muito grande. Essa mulher, ela chocou algumas vezes durante a cirurgia, teve que tomar muita adrenalina, e aí ela teve um tanto de problemas depois da cirurgia, justamente porque ela teve que usar muita adrenalina, fez muito vasoconstrição, então ela teve perda de dedos, dos pés e das mãos. Então, assim, para a gente preparar essa mulher para reduzir esses riscos da cirurgia, então vale a pena você fazer toda uma estratégia nutricional para então essa mulher poder ir para a cirurgia e fazer essa cirurgia com tranquilidade. A Melissa está falando que ela tinha muita cólica e ficava acamada por causa dessas cólicas no período menstrual até os 28 anos. As cólicas só terminaram após muitos anos consumindo soja e nunca consegui engravidar. Outro problema, né? Fertilidade, que Sim, a endometriose causa, né? ela causa a E ela infertilidade, fala por quê? que nenhum médico conseguiu descobrir o que ela tinha. Que tristeza, Melissa. Ainda bem que É, agora está sendo mais estudado.
E assim, a endometriose ela causa a infertilidade por alguns motivos. Um deles é porque a gente tem um ambiente inflamatório maior dentro do útero. Isso por si só cria uma certa dificuldade de adesão do embrião na parede do endométrio, fixação ali do embrião. Mas a gente tem também, às vezes, focos de endométrio no ovário, o que vai alterar a qualidade de óvulos, vai alterar ali essa questão da própria ovulação. Mulheres que têm endometriose, elas têm um antimileriano mais baixo, que é o hormônio que a gente faz para avaliar a fertilidade dessa mulher. Então, já é uma tendência. E, além disso, a gente ainda tem a questão das aderências. Então, a gente pode ter focos de endometriose que fazem aderência, por exemplo, um deslocamento da trompa. Tá? A trompa está aderida na alça do intestino e ela está fora da direção dos ovários, por exemplo. E aí isso vai alterar ali, não vai permitir que a queda do óvulo ali, entre ali para a trompa. Além disso, a própria endometriose pode obstruir a trompa também. Então, os focos de endometriose podem fazer essa obstrução. Bom, o que eu diria para a Melissa? Que tem esperança, tá, Melissa? A gente consegue fazer muita coisa para poder te ajudar aí e melhorar esse ambiente para melhorar para reduzir a expressão da sua endometriose, você entrar em remissão da doença. A endometriose não tem cura, mas dá para a gente ter uma remissão, ter um convívio com a doença de modo tranquilo, sem que ela afete tanto a nossa qualidade de vida. E alguém falou aí atrás que prescreveu para a paciente uma detox. Por que ajuda a aliviar? E isso é importante da gente pensar. A mulher que tem endometriose, ela tem mais dificuldade de fazer detoxificação. Então, ela tem já mais dificuldade, porque ela tem muitas das vezes ela tem um polimorfismo, que é uma alteração genética no gene que promove essa detoxificação adequada. Então, o que vai acontecer? A gente tem que potencializar a desintoxicação dessa mulher. Por quê? As toxinas, elas têm afinidade com os receptores hormonais. Então, elas se conectam aos receptores hormonais, preenchem esses receptores, e aí o que vai acontecer? O cérebro vai fazer a leitura assim, o receptor está cheio. Então, se está cheio, é porque não precisa de hormônio. E ele começa a fazer feedback negativo para a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, a progesterona, a testosterona. E aí a gente começa a ter um desequilíbrio hormonal. Até o próprio estrogênio também, ele começa a fazer um feedback negativo. Só que acontece que o receptor está cheio, mas não está acontecendo nada. O hormônio não está exercendo o papel, porque a toxina não tem essa característica. Então, o que vai acontecer aí? A gente vai ter uma disfunção e o cérebro vai falar assim, não, então, se não está acontecendo as cascatas hormonais e as funções não estão acontecendo, então vão produzir mais. E aí a gente começa a produzir, às vezes, mais estrogênio, por exemplo, que começa a alimentar mais essa endometriose. Então, é muito importante a gente fazer o processo de detoxificação dessa mulher. Então, o protocolo detox é muito bacana. Eu sempre utilizo o protocolo detox no consultório com as minhas pacientes. E depois disso, a gente sustentar esse protocolo, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem o NAC, que é a N-acetilcisteína, que é muito utilizado para o tratamento da endometriose. Por quê? Porque ele ajuda muito nesse processo de detoxificação. Então, é muito importante a gente fazer aí o uso dele. Geralmente, a aplicação é uma aplicação até mais alta. A sugestão é que se use 3 vezes ao dia de 600 miligramas. Outra coisa que é importante aí, essa mulher, ela tem mais dificuldade de metilar. Aí a homocisteína sobe, fibrinogênio vai subir também. Então, eu tenho que cuidar das vitaminas que participam da metilação. Então, eu tenho que aumentar complexo B, principalmente a B6, a vitamina B12, o ácido fólico.
Lembrando que a gente precisa usar a metilcobalamina, o metilfolato, porque senão não vai fazer esse processo de metilação adequado. Então, essas coisas são importantíssimas. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer com que caia a produção de estrogênio e que caia também essa resposta inflamatória. A doutora Débora está falando, sim, nesse caso eu tenho uma dúvida. Já fez as cirurgias, não tem mais dor, não menstrua há 6 meses e tem a questão dos hormônios que já estão diminuídos. Estamos com uma estratégia anti-inflamatória. Eu queria saber até quando usar suplementação. Nesse caso, ela se beneficiaria dos suplementos que vocês irão citar ou só na endometriose ativa que iria se beneficiar? Não, ela vai se beneficiar ao longo do tratamento e é preciso permanecer. Por quê? Porque você tem que manter essa paciente desinflamada o tempo todo. Muita ginecologista trata endometriose com pílula. O que você acha disso, doutora Vanessa? Então, a pílula é uma faca de dois gumes aí, né? Porque, primeiro, que ela vai tratar sintoma, ela não vai tratar endometriose especificamente. Muitas das vezes, o que ela faz? Não vai na causa, né? Que é o Ela que a vai. gente gosta. Por exemplo, ela vai, às vezes, a maior parte das vezes, a pílula vai ser uso contínuo para suspender essa menstruação. Então, ele está ali tratando, a mulher não vai menstruar, ela não vai sentir dor. Ela parou de tomar medicação, ela volta a sentir dor porque não tratou essa inflamação dela, não tratou essa alteração hormonal. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho diversas pacientes que não usam hormônio, que a gente trata elas só com a parte nutricional e as suplementações e elas convivem com essa endometriose, inclusive porque estão tentando engravidar, então não podem ficar utilizando os hormônios, né? E aí, respondendo aqui a pergunta da doutora Débora, doutora Débora, respondendo a pergunta dela, o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer estratégias de ciclar os anti-inflamatórios naturais, né? Porque o corpo acaba adaptando. Ideal, por exemplo, o miodesin, que a Júnia está aí para falar melhor Aí a dele. Júlia veio falar de alguns ativos que a Padrão tem, que dão um resultado fantástico em relação à endometriose. Por Né, exemplo, Júlia? o Isso. miodesin, a Júnia vai falar, mas que eu ia falar é o seguinte, o miodesin, que é excelente, Júnia vai falar dele melhor, ele tem que dar um descanso. Então, você faz os 2 meses, descansa um para fazer de novo. Então, enquanto você está descansando do miodesin, você entra com outros anti-inflamatórios. Então, dá para a Exatamente. gente fazer uma estratégia aí, ir ciclando para essa paciente não se adaptar com... Não ficar acostumada com esses anti-inflamatórios e parar de fazer o efeito, mas é importante tanto a suplementação quanto você conscientizar a sua paciente que isso é para sempre, o tratamento é para sempre. A endometriose, infelizmente, não tem cura. Então, ela tem que mudar o hábito de vida dela, ela tem que mudar a qualidade de vida dela e mudar. Porque quando ela começar a escorregar, se ela voltar para o hábito anterior, aí tudo que foi conquistado, a remissão da doença, pode ir por água abaixo, ela voltar a sentir dor e voltar a ter as pioras aí. A Melissa está falando que além da endometriose, ela também foi diagnosticada com doença celíaca. Por quê? A endometriose, apesar de não ser uma doença autoimune, ela está muito correlacionada com doenças autoimunes, justamente porque ela cria muita alteração do sistema autoimune. Então, a gente tem, às vezes, expressão da doença autoimune, da doença celíaca, a gente tem, muitas das vezes, a expressão de artrite reumatoide, de hipotiroidismo, esqueci o nome, de Hashimoto, tiroidite de Hashimoto. A gente tem aí lúpus que aparece de vez em quando. Então é muito comum isso. E aí é aquilo, você precisa tratar a sua parte imunológica. Qual que é a cabeça disso? Tratar o intestino. A gente precisa tratar o intestino. Por quê? Tudo começa no intestino. Exatamente.
porque a gente já começou falando que uma mulher que tem tendência à endometriose, ela tem uma microbiota intestinal alterada, ela tem uma microbiota vaginal alterada, ela tem uma microbiota uterina alterada. E aí, o que que acontece? Esses micro-organismos, eles inclusive vão para a cavidade peritoniana, que vai criar essa resposta imunológica maior e vai criar também uma resposta inflamatória maior. Então, a gente precisa cuidar desse intestino. Só que, quando a gente tem essa desbiose alterada, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma hiperpermeabilidade instalada no intestino. Então, esse intestino vai cair a barreira dele. Uma das funções do intestino é fazer barreira intestinal, para proteger o nosso corpo contra a entrada de tudo e qualquer coisa que não precise, que não deva entrar. Então, quando a gente tem essa alteração e cai essa barreira, começa a entrar todo mundo. E, inclusive, começa a entrar proteínas que não foram digeridas adequadamente. E é muito comum, por causa da alteração do sistema imunológico, inclusive, essas mulheres terem mais suscetibilidade a intolerâncias e alergias alimentares. E aí, então, entrou esses alimentos sem digerir adequadamente lá para a corrente sanguínea, né? Então, por exemplo, eu falo que nós temos a proteína, que é como se fosse um colar de pérola. Cada pérola é um aminoácido. O meu corpo, na corrente sanguínea, está esperando receber aminoácido, está esperando receber pérola. Quando entra no meu corpo um colar de pérola inteiro, ou um fragmento de colar de pérola, o meu corpo vai olhar para aquilo e vai falar assim, uai, te conheço não, eu vou combater você, porque você está errado aqui na situação. E aí você começa a ter, então, as respostas imunológicas em cascatas. Então, é muito importante tratar esse intestino, melhorar essa desbiose. E aí, eu particularmente, o paciente está com desbiose instalada, lactobacillus não é a minha primeira opção. Eu gosto muito do Biintestil, é da Infinity? Não. O Biintestil não é da Infinity. É. Eu gosto muito do Biintestil. A berberina, que aí, Júnia, tem aí a gente vai falar da Berberon hoje, né? Berberon. Isso, eu gosto Resveratrol, que é o Resvitec. Sim. Eu gosto muito da berberina, porque ela ela ajuda a combater o fragmento microbiano intestinal, então ela vai diminuir o LPS ali, e aí vai diminuir essa resposta imunológica. E gosto muito também da Ganoderma lúcido, que é também da Infinity, para poder fazer alimentação de bactéria do bem. Então, ao invés da gente entregar os lactobacilos, colocar esses lactobacilos ali, porque às vezes numa desbiose, numa SIBO instalada, a gente vai ter choque de bactérias, é melhor a gente alimentar essa bactéria com esses polissacarídeos de cogumelo, e aí ali, essas bactérias do bem, elas vão produzir mucina, que é um mucoprotetor para as células intestinais. Então, aí a gente começa a conseguir proteger essa célula e resgatar essa barreira intestinal, diminuindo, então, essa expressão das doenças autoimunes. Então, é muito importante. Essa é a primeira estratégia. Aliás, assim, né? Eu falo que tem 3 pernas de tratamento para endometriose. A gente tem a perna do tratamento da modulação intestinal, a gente tem a perna da detoxificação, que é importantíssima, e a gente tem a perna da desinflamação. Agora eu vou colocar a quarta, que até então eu não adotava, que é a perna da antioxidação. Que a gente precisa deixar essa paciente com poucos radicais livres circulando ali, que está envolvido dentro dessa parte da modulação da inflamação. Júnia, me fala aí sobre o miodesin. Qual que é a função dele? Vou me apresentar aqui um pouquinho, né? Quem não me conhece, gente, eu sou Júnia, representante farmacêutica da Fagron, né? A doutora Vanessa citou alguns produtos aí, alguns ativos, né? E na Fagron, a Fagron é uma multinacional holandesa que fornece os ativos, né, lá para manipular. A gente é focado uma medicina bem personalizada, né, doutora Vanessa? Então, isso é maravilhoso, porque cada paciente é né? Cada paciente vai ter aí o grau da endometriose, né? Então, a gente tem produtos muito que vão ajudar muito nessa terapia, nesse protocolo, né, de anti-inflamatório, né?
Então, a gente traz hoje aqui 3 produtos, a doutora Vanessa já citou aí alguns, né? Que é a berberina, o resveratrol, e eu vou falar um pouquinho de cada, e o miodesim. Ó, vamos começar pelo miodesim que você citou, né, Patrícia? O miodesim é um complexo de fitoterápicos, né? São plantas, então a gente vai ter um conjunto fitoquímico aí com 3 plantas, o chia amarela, unha de gato, astaxantina, e ele vai fazer uma atividade anti-inflamatória. Ele vai inibir a NF-kappa-beta, né? Ele vai inibir as citocinas, enzimas inflamatórias. Então, ele vai agir de uma forma bem específica, como um antioxidante também, né? Então, ele vai agir de uma forma bem específica nesse tratamento, vamos dizer assim, anti-inflamatório, né? Diminuir a dor, já que na endometriose tem muito essa questão da dor, né? Dor a urinar, dor na relação sexual e tudo mais. Então, ele vai agir também nessa questão da dor. Depois, doutora Vanessa, se puder falar um pouquinho da sua experiência, né, com o miodesim, vai ser excelente escutar. Ô, Júlia, então, deixa eu só já colocar essa parte da experiência. Pode ir puxando. Se você for mudar de ativo, pode puxar ele. Já ele. fala um pouquinho. Claro. Primeira coisa, né? Eu adoro usar o miodesim. Eu tenho super resultado com o miodesim. Eu escuto as pacientes falar assim, é tirar com a mão. O miodesim tem 2 opções. A gente pode passar a via oral e a gente pode fazer também a prescrição endovaginal, né? Geralmente eu passo mais via oral e o resultado assim é muito fantástico. Por quê? Porque ele vai ter essa ação anti-inflamatória, mas a gente tem que lembrar que, como a inflamação ela aumenta o estradiol, o que acontece? Você combatendo essa inflamação, vai cair esse estradiol. Então, inclusive, ela não vai só aliviar a dor, não. O miodesim pode também ajudar a diminuir focos da endometriose ou paralisar a evolução desses focos, não permitindo que aumente os focos da endometriose. Então, eu gosto muito, eu tenho casos de pacientes assim, que na época de menstruar não saía de casa para trabalhar, não conseguia. A gente fez a dieta anti-inflamatória, a gente fez o protocolo da detoxificação, entrou com o ativo, o paciente melhorou e ela falou assim, impressionante, eu estou conseguindo trabalhar. E uma das características do miodesim é tratar a fibromialgia. Sim. E a fibromialgia ela é muito característica na endometriose. E aí, assim, casos também de pacientes com endometriose que eu pego no consultório, a gente entra com o miodesim, uma queixa grande de fibromialgia, tentou de tudo lá fora, não melhorava, a gente entra com essa dieta anti-inflamatória e o protocolo detox, entra com o miodesim e aí a melhora é significativa, assim, com prazo curto, de 1 mês, 2 meses de tratamento. Maravilha, eu adoro escutar os seus relatos, viu? É maravilhoso quando a gente traz um produto, né? E aí o prescritor tem a experiência clínica, né? Então é excelente escutar, porque isso é importantíssimo. A Fagron vem com produtos maravilhosos, ativos maravilhosos, né? Mas o mais importante é escutar os seus relatos, tá, doutora Vanessa? É maravilhoso e a gente fica, assim, super feliz quando escuta, assim, essas melhoras, né? Igual o paciente não saiu de casa e agora consegue, né? Então, assim, é maravilhoso. Não, e eu escuto mesmo. Da qualidade dos produtos da Fagron, não tem igual. Ai, que bom, a gente fica super feliz porque a Fagron é muito voltada para a saúde da mulher, né? Então, é o direcionamento da Fagron, né? Então, ela traz, assim, tudo para melhorar a qualidade de vida da mulher, né? Que é aí o que você trata também, né? Então, realmente os ativos da Fagron para essa questão são maravilhosos, né? E aí te escutar é sempre muito bom. Deixa eu perguntar a sua experiência clínica. Miodesim substitui o mioinositol? Já me perguntaram isso hoje. Não. Não. Mioinositol é mioinositol. Miodesim é miodesim. Porque tem um nome parecido, o pessoal pergunta, né? Tem muitos produtos, assim, que às vezes ficam parecidos, né? Mas a função do mioinositol seria para desinflamar também, né? São isômeros do inositol, né? E aí, o que acontece? A Fagron verificou que quando você tem as duas formas, os 2 isômeros num produto só, o tratamento para a síndrome do ovário policístico é mais efetivo. Então, ela tem esse produto com os 2 isômeros em concentrações fisiológicas.
tá? Mas são coisas O doutor diferentes, tá? Igor, o doutor Igor está perguntando. A doutora Vanessa falou que o composto abaixa o estradiol. Então, já tem efeito anti-aromatase? Então, indiretamente, Igor. Por quê? A endometriose, com efeito inflamatório, as prostaglandinas vão subir. Aí as prostaglandinas subindo, elas vão fazer o efeito de ativação da aromatase. E aí, consequentemente, a gente vai ter um aumento desse estradiol. Como o miodesin, ele trabalha a ação inflamatória, então ele é anti-inflamatório, o que vai acontecer? Vai cair as prostaglandinas. Inclusive, a característica que tem na lâmina da Fagron falando exatamente isso, que trabalha Sim. essa queda de prostaglandinas. E aí, o que vai acontecer? Caindo as prostaglandinas, eu vou, então, parar de incentivar a aromatase. Então, consequentemente, eu vou adequar. Por quê? Porque a mulher que tem endometriose, por esse estado inflamatório, ela vai ter uma ação, uma atividade da aromatase maior. Então, com a queda da inflamação, eu diminuo essa atividade da aromatase. Então, assim, é indireto. Eu não sei se tem pesquisa da Fagron falando exatamente que ela abaixa o estradiol, mas esse efeito ele é indireto. Aí é entendendo a via bioquímica da doença e a via bioquímica e imunológica da doença que a gente consegue fazer essa ligação. É isso mesmo. E só lembrando também que o miodesin, ele tem uma atividade anti-inflamatória, potente atividade anti-inflamatória, né? E ele não apresenta os efeitos adversos, né, típicos dos anti-inflamatórios, né? Então, ele tem esse grande diferencial também aí com relação aos anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, né? Uma outra questão também posso já puxar, Patrícia, falar dos outros produtos? Pode, fica à Fazer vontade. uma observação aqui também, Patrícia, que você me perguntou sobre o que eu acho das pílulas, né? Eu esqueci, foi só de fazer uma colocação. O É porque a tratamento gente vê que tudo bem que use a pílula para melhorar o sintoma, mas aí é mascarar também, né? Tem que trabalhar a sim, causa. mas o que eu queria chamar a atenção é que a mulher que tem endometriose, ela tem tendência maior a desenvolver câncer de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente usa a pílula, a gente está aumentando aí essa exposição aos hormônios, pode ser que essa mulher, ela aumente a chance dela ainda mais o desenvolvimento desses tipos de câncer que eu falei. Então, é ter cuidado, porque, por exemplo, câncer de mama, muitos cânceres de mama, eles são estrogênio responsivos, são também responsivos à progesterona, não é só estrogênio, não. Então, quando você utiliza muito dessa parte hormonal para fazer o tratamento hormonal numa mulher que tem endometriose, talvez você está potencializando ali um ambiente para desenvolver células cancerígenas. Câncer adora um ambiente inflamatório. Aí essa mulher já é inflamada. Você não trata a inflamação, você entra com hormônio. E aí os receptores hormonais dela são mais ativados do que o normal. Ou estão alterados por causa das toxinas, talvez você vai ampliar aí a chance dessa mulher desenvolver um câncer. Aí, ó, Melissa disse, eu já tive vários tumores benignos internos na mama e na pele da mama. E aí fazer um uso prolongado ainda por cima, né, doutora Vanessa? Realmente é Exatamente. Então, assim, a minha complicado. bandeira que eu levanto hoje é levar informação para essas mulheres, para elas poderem fazer uma escolha de tratamento adequado, não aceitar um não diagnóstico, tá sentindo dor, tá sentindo. Tá fora do normal o funcionamento do corpo dela, busca esse diagnóstico e não aceitar simplesmente aquele tratamento que a pessoa fala assim: ah, não, é só suspender a menstruação e ponto. Não é, gente, não é. Para você manter a sua qualidade de vida ao longo da sua vida e evitar problemas no futuro, né? Problemas que vão trazer ainda diagnósticos piores, é muito necessário que você busque o tratamento adequado. Então, assim, eu não sou contra o uso hormonal. Cada caso é um caso.
mas você tem que pensar no uso hormonal como um coadjuvante. Você tem que mudar de vida, não adianta não. Ô, Júlia, você podia já falar também do Resvitec, né? E o Resvitec, Biorreron, as sim, vantagens de utilizar o sim, Resvitec como, no lugar do sim, transresveratrol e a vantagem de usar o Bioveron no lugar da sim, berberina. então, Só um a minutinho. A doutora Vanessa, Melissa falou aqui, ó, que nunca teve diagnóstico nenhum médico particular, nem de plano de saúde, nem do SUS. A Melissa falou. Então, se a Melissa quiser me chamar no privado depois, eu posso fazer indicação para ela de ginecologistas que são especialistas em endometriose, que eu super confio assim para poder fazer a indicação E deles. o doutor Igor, por falar em hormônio, né? Vi pacientes com endometriose com condução de médicos de uso de gestrinona para a melhora da doença, em associação à melhora de vida sexual e atividade física. Aí gestrinona é com a Júnia também, Sim. ela que é a fornecedora. sim, tem protocolos E com a a gestrinona Melissa também. falou que quer sim. Aí, Melissa, depois você pode chamar a doutora Vanessa ou no Instagram dela, ou chamar a gente, que a gente passa o contato da doutora Vanessa, tá bom? Então, a gestrinona tem também, né, no protocolo para endometriose, então a Fagron também é fornecedora da gestrinona, né, tem também o uso dela, essa indicação, né, e com muitos Lembrando que benefícios, né, gestrinona é um hormônio, portaria 344, C5, então precisa de ter prescrição médica. médica. Exatamente, E a gente traz aqui os outros dois, né, que a doutora Vanessa citou, um que é o Resvitec, que é o resveratrol, né, a Fagron é muito voltada para tecnologia e inovação. E então ela desenvolveu uma tecnologia para o resveratrol, né? É uma tecnologia chamada hibridfenumate. Essa tecnologia melhorou a biodisponibilidade do resveratrol, porque qual que é a grande resveratrol maravilhoso, muitos estudos relacionados, né? Mas qual que é a grande questão do resveratrol? Baixa biodisponibilidade, tempo de meia-vida dele é muito curtinho, né, doutora Vanessa? Ele passa por uma rápida metabolização. Então, a Fagron desenvolveu uma tecnologia melhorando colocando ele 24 horas, a forma livre no plasma, ele 10 vezes mais biodisponível, né? Com um tempo de meia-vida de mais de 6 horas. Então, com todas essas melhoras desses parâmetros farmacocinéticos, a gente consegue ter um resultado bem mais efetivo, né? Então, pode falar, doutora Vanessa, Não, eu você queria queria falar colocar? que é para o Igor, que está interessado em inibidor da aromatase, o resveratrol, ele é inibidor da aromatase. Então, é aí um ativo que ele pode prescrever para fazer inibição da aromatase, assim como ele tem característica de antiproliferação e ele trabalha também a antiangiogênese. Porque o que acontece? Esses focos de endometriose, às vezes, aumentam essa parte da angiogênese e a gente precisa inibir. E aí, esse resveratrol ele vai ter essa característica. Então, assim, é um excelente ativo para poder utilizar. E a Júnia está falando aí, e é verdade mesmo, essa questão da biodisponibilidade, utilizando esse da Fagron, vai ter um efeito e tanto. Resultado É. é isso mesmo, é porque às vezes o ativo é maravilhoso, mas o que peca, né, doutora Vanessa, é essa biodisponibilidade muito baixa. Então, a Fagron vem com tecnologia, muitas vezes a gente tem que usar de tecnologia mesmo para melhorar todos esses parâmetros farmacocinéticos e são melhorados assim de forma bem efetiva, com excelentes resultados clínicos, né? O outro que a gente tem também é a berberina, que a doutora Vanessa citou, e a Fagron desenvolveu a berberina também maravilhosa, e por todas as questões que a doutora Vanessa já citou, né? E com muitos estudos relacionados também. Então, a gente vem com o Bioberon, que é a berberina da Fagron, mas também com tecnologia, porque a berberina também tem uma biodisponibilidade oral muito baixa. Então, a Fagron precisou desenvolver também uma tecnologia para melhorar. A biodisponibilidade oral é menor que 5% da berberina.
Então, a gente entrou com uma tecnologia lipossomal, né, aumentando a biodisponibilidade. Então, ele é bem mais biodisponível, 10 vezes mais, 6 vezes mais solúvel e sem os efeitos adversos. A berberina, muitas vezes, ela traz um desconforto do trato gastrointestinal, dependendo do paciente, das dosagens, né, doutora Vanessa? Sim. E aí a gente traz, com essa tecnologia, então, sem os efeitos adversos, em uma dosagem menor. Muitas vezes as dosagens de berberina são dosagens altas, né? Utilizada aí nas prescrições. E com o Bioberon, a gente conseguiu reduzir. Então, uma dosagem menor, mais efetiva, menos cápsulas para o paciente, né? De uma forma mais potente, mais efetiva, através do Bioberon. E lembrar de uma outra coisa também, né? A berberina, ela ajuda na questão da resistência insulínica. E o que que Sim, acontece? O paciente inflamado, ele tem aumento da resistência insulínica, e aí a gente tem que tratar isso na paciente de endometriose. Ela é muito importante, até porque resistência insulínica está vinculada à questão de ganho de peso também. E a gente já sabe que a paciente com sobrepeso, tem estudos que correlacionam, né? Paciente com sobrepeso ou já em grau de obesidade mesmo, essa paciente de endometriose, ela vai ter mais resposta inflamatória e vai ter uma piora ainda maior desse quadro de endometriose. Então, a berberina, ela é boa por vários motivos. vários. Por tratar essa parte intestinal, mas também pensando nesse outro lado. Ela E atua esses na ativos resistência têm insulínica. contraindicação? O Resvitec e o Bioberon não tem. E o miodesim? O miodesim tem algumas questões. O miodesim, por exemplo, deixa eu pegar aqui a questão do miodesim. Ó, o miodesim, ele tem a contraindicação. Grávidas e mulheres grávidas, a gente nunca vai ter estudos, né, gente? Grávidas, lactantes, a gente nunca vai ter estudo. E ele tem algumas interações medicamentosas. Então, por exemplo, com varfarina, né? Com fármacos que metabolizam a via citocromo P450. Então, ele tem algumas interações medicamentosas que o prescritor tem que verificar junto ao paciente o que ele está tomando. Mas, assim, de forma geral, assim, contraindicação é mais esses pacientes também submetidos a transplantes ou que fazem uso de imunossupressores. Isso do miodesim. Com relação ao Bioberon e o Resvitec, não. Não tem. Qual que é a dose usual dos três? Do Resvitec, a dose usual 50 miligramas, uma vez ao dia, mas se o prescritor precisar de ajustar essa dosagem para mais, pode, a gente tem estudos com dosagens maiores, mas 50 miligramas de Resvitec é uma dosagem muito eficaz, né, que a gente tem nos nossos estudos e no material da Fagron como uma indicação. O Bioberon, 160 miligramas, 2 vezes ao dia, mas o prescritor também pode ajustar essa E qual que é a dosagem para equivalência cada do paciente. Bioberon para a berberina, Sim. em questão de dosagem? Sim. O Bioberon, 160 miligramas do Bioberon correlaciona com 500 miligramas da berberina tradicional. E o Resvitec? O Resvitec, em cada 50 miligramas do Resvitec, tem 10 miligramas. Então, se ele é 10 vezes mais biodisponível, a gente pode correlacionar que 50 miligramas do Resvitec vai correlacionar com 100 miligramas do resveratrol, do tradicional. Só que, assim, Só que ele foi melhorado, isso fazendo um raciocínio muito simples, porque ele foi melhorado, assim, em várias questões, né? O tempo de meia-vida, que do resveratrol de meia hora, 1h30, a gente aumentou para mais de 6 horas, né? A gente colocou com essa tecnologia ele 24 horas no plasma, com o resveratrol tradicional isso não é possível, né? Então, assim, falando de forma bem simplificada mesmo, viu? Essa correlação. A doutora Vanessa informou aí que o miodesin, ele não é de uso contínuo, ele tem que ter tempos intervalos de parar para medicar e parar, medicar e parar, né? Não é isso, doutora Vanessa? Sim. Por que isso? Explica pra gente. Vou deixar a Júnia explicar melhor. Explica aí, Júnia. Sim, é importante, né? Como a doutora Vanessa falou, primeiro, fazer
essas alterações, né, para não ficar sempre com aqueles mesmos anti-inflamatórios, né, para o organismo ir aceitando, né, de formas diferenciadas. Uma questão importante que ela colocou, né, e no caso também do miodesin, ele tem a unha de gato. E a unha de gato é um composto que pode inibir o citocromo P450. Então, a Fagron coloca essa abordagem de um tratamento nesse formato. Você faz um contínuo ali por 2 meses, para um mês, depois volta com ele de novo, exatamente para ficar ok, né, com essa enzima. Então, é nesse sentido dessas duas informações. Ô, Patrícia, eu sei que o nosso tempo já está acabando. Dosagem usual do miodesin são 200 miligramas? 250, né, Júnior? É, Ele é de 250, mas pode ir até 1.000 miligramas ao dia. Ele tem um range aí, bem grande, aí vai depender do paciente, o prescritor avaliar, né? Dose muito usual, 250 que a gente vê bastante também. 250 miligramas, mas pode ir a mais. a doutora Ica está perguntando, Bioberon seria melhor do que a associação de beberina com alho negro? O Bioberon a gente trouxe uma tecnologia, né? Então, sempre os produtos patenteados com tecnologia, eles vêm com muitos estudos por trás, né? Os produtos patenteados, eles têm estudos bem direcionados, né? Então, a efetividade dele vai ser realmente bem superior. Depois, se você quiser compartilhar com ele o meu contato, eu mostro os estudos, mostro a diferença que ele atinge na concentração plasmática, assim, bem superior da berberina tradicional. Fora também a garantia de padronização, né, Júnior? Daí a gente, Exato, é isso. quando E o para produto é patentado, a gente finalização tem aí, a garantia. gente pode montar uma fórmula que tenha Biomedesin, Resvitec, Bioberon, tudo junto para poder dar um upgrade aí, né, no tratamento. É, Pode, potentes pode colocar anti-inflamatórios, tudo. antioxidantes, com estudo, né, com tecnologia, para garantir realmente uma efetividade no tratamento, né, doutora Vanessa? Sim, Doutora sim. Vanessa, você quer fazer alguma consideração final? Não, eu ia considerar, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente tem os ativos, eles são muito importantes, mas a gente precisa fazer a paciente mudar de estilo de vida. Então, a gente precisa trabalhar o sono dessa paciente, é muito importante. A gente precisa trabalhar a parte alimentar dela, pensando nessa dieta anti-inflamatória, enriquecendo em frutas, vegetais, de forma geral, né? As frutas entram nos vegetais, mas os vegetais de forma geral, reduzindo a ingestão de carne vermelha, principalmente, gordura. Tem muitos estudos que provam que dietas com 45% do valor calórico em gorduras pioram a endometriose. Então, tem que se avaliar a questão de dieta cetogênica para esse paciente, para essa paciente, avaliar a questão da dieta low carb para essa paciente, que tipo de proteína que você está oferecendo para essa paciente. Precisa trabalhar também a questão dos FODMAPs. Então, faz sentido uma condução alimentar low FODMAP, sim, doutor Igor. É, Justamente para a gente trabalhar essa parte de inflamação intestinal, principalmente aquelas mulheres que têm queixas e diagnósticos instalados de síndrome do colo irritável. O que mais que a gente precisa trabalhar aí? Precisa trabalhar essa detoxificação dessa mulher, potencializar com os alimentos que são antioxidantes, são detoxificantes. Por exemplo, chá verde a gente pode utilizar, que é rica em pigalocatequina 3-galato. A gente pode usar as crucíferas aí para poder ajudar a fazer a limpeza dessas toxinas. O gengibre a gente pode usar também. Inclusive, o gengibre não é só bom para a parte da detoxificação, ele é bom também para a parte intestinal. Então, focar nessas mudanças de estilo de vida da paciente, porque se você só fizer a prescrição do ativo, e Não não vai fazer nada. cuidar dessa mudança de hábito de vida dessa paciente, não vai adiantar.
A paciente vai continuar com queixa, a evolução da doença vai continuar. E aí ela vai falar assim, não, mas eu tô fazendo, eu tô tomando suplementos, não tá resolvendo nada, eu continuo sentindo dor. Então é muito importante essa conscientização dessa paciente para que ela tenha de fato essa melhora da qualidade de vida dela e que essa doença entre em remissão. E a mulher que quer engravidar, se ela fizer o tratamento direitinho, ela consegue fazer a concepção? Ela tem grande potencial, porque aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. O que que acontece? A gente tem que tratar a endometriose, mas a gente tem que avaliar outras coisas. Então, a gente precisa entrar com a pesquisa, é importante fazer os exames de imagem, a esterossalpingografia para ver se as trompas estão obstruídas, a esteroscopia para ver se esse útero está inflamado, se tem presença de bactéria do mal na luz do intestino, na luz do útero, então, bactéria gram-negativa, para ver se a gente tem que fazer nesse caso, por exemplo, a utilização de óvulos de lactobacilos, tratamento medicamentoso, e aí tem que ser associado com o gineco mesmo, porque tem que entrar com a tríade de antibióticos nesse caso. Então, não é simplesmente a gente tratar essa endometriose, a gente tem que investigar, ver o estágio que essa endometriose está e o que mais que pode ter envolvido. Às vezes a paciente de infertilidade, ela tem uma gama de coisas associadas, às vezes não é só a endometriose. Por exemplo, eu atendi uma paciente ontem, ela tem endometriose, está fazendo o tratamento, mas as trompas estão entupidas. E aí, quando fez a esteroscopia, o útero está infeccionado, ele tem bactérias. Então, essas trompas, elas podem estar entupidas por causa de focos de endometriose, mas podem também estar entupidas por causa dessa infecção que ela está no útero. Então, precisa fazer o tratamento dessa infecção também. Não basta simplesmente eu ficar focada só nessa endometriose. Então, a paciente de infertilidade, ela tem grande potencial de ter a concepção. Por quê? A maior parte das infertilidades são diagnosticadas como sem causa aparente. Não existe infertilidade sem causa aparente. Alguma causa tem. E aí, se você fizer um trabalho bem bacana, onde você tem o apoio do ginecologista aí, e fizer um rastreamento adequado, essa mulher vai engravidar. Mas lembra, né, gente? Às vezes a mulher fez tudo, tá toda bonitinha e não engravida. Às vezes o problema é o homem também. Então, essa investigação, ela Ela é mais tem que ser complexa. bem feita. Ela é complexa e ela tem que ser bem feita para que essa concepção venha. Eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa, que enriqueceu profundamente essa live. Essa live fica gravada para quem não conseguiu assistir. A Júnia também, pela participação maravilhosa. E depois, quem quiser, a gente faz a divulgação tanto do contato da doutora Vanessa quanto da Júnia, né? Para quem tiver interesse. A Júnia faz visitação, mas ela faz visitação a prescritor. E aí, quem tiver interesse, é só procurar a gente que a gente compartilha os contatos. Muito Patrícia, obrigada por tudo. Muito obrigada. quero agradecer o convite e, assim, abrir esse espaço para a gente poder falar tanto para os profissionais quanto para pacientes também aqui. Assim, eu fico extremamente feliz de poder ajudar mais e mais mulheres aí nesse sentido. Então, minha gratidão é eterna. Muito obrigada a todo mundo que Muito participou obrigada. também, né? Beijo, Júnior. Um beijo, Obrigada. Estou esperando doutora lá no meu Vanessa. Deus consultório abençoe com mais você. Obrigada. novidades. Irei sim, com todo carinho, viu, doutora Vanessa? Obrigada, Patrícia, pela oportunidade Obrigada, de estar com tchau. vocês. Um beijo, gente. Beijo. Bom, Beijo. Beijo. Tchau. obrigada a todos.